Senhor. Amém? Achou aí, encontrou na sua Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Repita comigo: ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ora, além disso, o que se requer que os dispenseiros sejam encontrado fiel. Queridos, eu gostaria de falar com a igreja nessa noite sobre o tema trabalhando no reino de Deus. Trabalhando para o crescimento do reino de Deus. O que é o trabalho? O que é trabalhar para o reino? Antes de falar sobre trabalho do reino, eu gostaria de pensar sobre trabalho, sobre a conotação de trabalho. E é interessante observar essa visão de trabalho nos nossos dias, não só nos nossos dias, mas desde que o mundo é mundo, desde que o trabalho foi criado, mas principalmente nos nossos dias. Cada um que trabalhou ou trabalha vive o objetivo de metas, de tarefas, de deveres, de atividades. Alguns têm metas de relatório, né, Márcio? Tem gente que faz mais relatório que tudo, e tem gente que só trabalha com relatório. Mas quando a gente fala em trabalho, quando a gente fala em elaborar, a gente está falando em desempenhar uma atividade, em desempenhar algo, né, que você já tem o dom, ou que você vai adquirir o conhecimento, ou que você vai estudar, ou que você já estudou, e que hoje você é remunerado por aquela atividade. E em qualquer trabalho, querido, a gente pode aplicar métricas, aplicar formas para verificar se aquele trabalho está sendo bem desenvolvido, para verificar se aquele trabalho está alcançando o objetivo dele, para verificar se diante daquela atividade que está sendo proposta, você está tendo êxito, se você está trabalhando de acordo, se você está conseguindo controlar o seu tempo, o seu descanso, se você está conseguindo aplicar aquilo que você aprendeu no seu trabalho. E as métricas, elas vão existir exatamente para isso. Existe hoje, né, uma nova doença, não hoje, mas ela é um tanto quanto recente, é síndrome de burnout, que é exatamente essa estafa no trabalho, é exatamente esse descontrole de que existe naquele que não consegue administrar o seu trabalho, aquela estafa emocional, aquela estafa pelo trabalho. Então tudo isso vai atrapalhando o desenvolvimento. E, queridos, é interessante observar essa questão de trabalho remunerado, é interessante observar essa questão de métricas em relação a trabalho, é interessante observar essa questão de quando em quando nós estabelecermos uma reflexão diante da presença do nosso Deus a respeito do nosso trabalho enquanto cristãos, a respeito do nosso trabalho, a respeito daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer na obra de Deus, o tempo que nós empenhamos tem sido bem empenhado, o tempo que nós estudamos ou oramos para que possamos estar à disposição trabalhando na obra do Senhor, de fato nós conseguimos olhar para a nossa vida e de quando em quando falar assim: não, Deus, o que eu estabeleci eu cumpri, o que eu propus, o meu propósito diante da Tua presença, ele está sendo cumprido. Nós precisamos sim, queridos, no nome do Senhor Jesus, fazer sim essas observações, fazer sim essas interrogações, porque no trabalho secular, ele é remunerado. Mas, querido, em nome de Jesus, nunca pense em comparar um trabalho secular com o seu trabalho na igreja. Nunca pense.
Nunca pense em falar assim, mas o tanto que eu trabalho na empresa, eu também vou trabalhar na firma. Pode ser um parâmetro, mas não uma comparação. Pode servir para que você, talvez, que entenda que está de uma forma desorganizado nesse ponto, consiga se organizar, mas nunca comparar. Porque, querido, independente da remuneração, independente de quanto seja que você ganha, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, nada paga o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Nada paga. O nosso trabalho hoje, ele não é nada, em vista daquilo que o Senhor Jesus, o alto preço que o Senhor Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos, no nome do Senhor Jesus, nos perguntar se diante dessas informações a respeito de trabalho, de organização, de dedicação, de estudo, de metas, de objetivos, de propósitos e de um preço tão alto pago na cruz do Calvário pela minha vida, eu tenho sido um bom trabalhador na obra do Senhor? Diante de tudo isso que nós falamos aqui nesse início, nessa introdução, eu gostaria que você perguntasse: eu tenho sido um bom trabalhador? Eu tenho de fato desempenhado as minhas atividades? Eu tenho de fato desempenhado aquilo que Deus espera da minha vida? Deus, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus derramou dons sobre a minha e sobre a tua vida. Deus te deu força, Deus te deu vitalidade, Deus te derramou tantas bênçãos, e Ele espera que essas bênçãos, Ele espera que esses dons sejam usados na obra dEle. É interessante observar, e eu já falei isso, mas eu fico extremamente chateado com alguns irmãos, com algumas irmãs, que às vezes lá fora tem um ministério abençoado na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, são médicos, são arquitetos, são advogados, são engenheiros, sabe, são gestores, fazem tantas e tantas coisas nas suas empresas, mas não colocam o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua sabedoria a serviço da obra do Senhor. Não colocam todo aquele estudo, toda aquela sabedoria que foi derramada por Deus, e não tenha dúvida disso, meu irmão, não tenha dúvida disso, é Deus que dá essa sabedoria. Qual de nós teria capacidade de estudar coisas que são faladas em faculdades? Nenhum de nós. E a gente às vezes tem uma carência tão grande de trabalhadores na obra do Senhor. E essa carência ela se reflete muito nos ministérios, porque quando eu não consigo dispor o meu dom, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, como que eu vou colocar a minha vida espiritual? Porque via de regra era para ser natural eu colocar aquilo que eu sei fazer a serviço do Senhor. Aquilo que é natural vem antes, naturalmente. E quando eu consigo vencer o natural, eu consigo vislumbrar o sobrenatural. Amém, irmãos? Eu consigo começar a ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Então, o que é que Deus espera de trabalhadores? O que é que Deus espera dos seus trabalhadores? Tem sido realidade na minha e na sua vida, meu irmão. Tem sido realidade, de fato, eu e você trabalharmos na obra do Senhor, para a glória do Senhor, para o louvor do nome do Senhor. A gente precisa pensar nisso. Nós devemos sempre partir do princípio, querido. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso é muito lindo, é muito tremendo, mas tem um propósito, porque a gente às vezes só se apega, irmã Andréia, no início do versículo. Opa, eu sou nação santa, eu sou povo eleito, eu sou nação santa, eu sou geração eleita, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem um propósito. E qual que é? O versículo continua: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, querido, tem algo além.
Nós não podemos simplesmente ficar na média. Nós não podemos simplesmente achar que o meu trabalho pode ou não pode ser feito. Não. Tem um trabalho a ser desenvolvido, tem um trabalho a ser desempenhado, e Deus conta comigo e Deus conta contigo, querido. Quando nós lemos aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, ele vai falar: porque de Deus somos cooperadores. E se você tiver uma caneta, eu já gostaria que você grifasse a palavra cooperadores, que a gente vai falar muito dela também. Ou seja, querido, quando nós somos cooperadores, quando nós entendemos que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus para anunciar as grandezas, nós não deixamos de trabalhar. Nós ficamos incomodados em ficar ociosos, nós ficamos incomodados em não estar na casa do Senhor, nós ficamos incomodados se durante a semana eu não sei o que está acontecendo na minha igreja, eu não sei o que está acontecendo na vida do meu irmão, eu não sei, eu ainda não descobri, eu ainda não me atentei como eu posso ser produtivo na casa do Senhor. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, você já sabe como ser produtivo na casa do Senhor? Você já sabe? Quando que você já entendeu que o Senhor te deu tudo isso para anunciar as grandezas, e essa grandeza te torna produtivo? Ou seja, querido, quando o Senhor nos tirou do império das trevas, quando o Senhor nos lavou, quando nós fomos redimidos, quando nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, o Senhor, Ele não só nos tirou de um lamaçal de pecado, o Senhor não só nos tirou do erro, não só nos tirou de um monte de coisa errada, mas Ele nos colocou em um lugar onde Ele quer que nós sejamos produtivos, onde Ele quer que, em nome do Senhor Jesus, a maravilhosa luz dEle que resplandece sobre a nossa vida, resplandeça também na vida daqueles que estão ao nosso lado. E Ele faz isso, querido, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos pregar, para que nós possamos evangelizar, para que nós possamos proclamar as verdades. Olha o que 1 de Pedro diz: anunciar as grandezas. Você consegue enxergar, meu irmão, a grandeza da obra do Senhor na tua vida? Você consegue enxergar, em nome de Jesus, o quão grandioso é o Senhor na minha e na tua vida? E eu gosto de dar exemplos práticos, a igreja sabe disso. Você comeu um prato de comida hoje, Deus é grande, muita gente não comeu. Você chegou andando aqui hoje, glória a Deus, muita gente nem consegue andar. Você tem tua família, tua casa, você tem um alimento, você tem um trabalho. Olha a grandeza de Deus sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. E nós podemos sim anunciar as grandezas de Deus com o nosso testemunho vivo, em nome de Jesus. Isso, querido, em nome de Jesus é o nosso papel. É fácil, pastor Ricardo? Não, eu sei que não é. Não é fácil, e por isso que a palavra diz que o Senhor requer que os seus dispenseiros sejam encontrados fiéis. Porque fidelidade, querido, quando está tudo muito bem, obrigado, é fácil. Mas a fidelidade, ela é comprovada no momento da dificuldade. Fidelidade é comprovada no momento da dificuldade. Se você tem um casamento feliz, tranquilo, as suas latinhas de mantimento estão tudo cheia, teus filhos estão bem, tua conta está bem, tua casa está bem, teu casamento está bem. Agora olha o que aconteceu com Jó: morre filho, perde tudo, larga esse Deus, abandona esse Deus. Você é louca, não fala isso. Porque a nossa fidelidade, querida, ela vai ser muito testada na hora da necessidade. Então, quando ele fala aqui que os seus dispenseiros sejam encontrados fiel, que cada um dos seus dispenseiros seja encontrado fiel, ele está falando exatamente isso. Não é fácil ser fiel. Não é fácil andar em fidelidade. Não é fácil a todo instante bater no peito e falar: eu não abro mão da minha posição de cristão. Mas é no nome do Senhor Jesus o que o Senhor espera da igreja dele. E querido, quando a gente fala de dificuldade na igreja, quando a gente olha para a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto é a igreja mais apropriada para que Paulo falasse sobre dificuldade.
Porque quando a gente olha historicamente para a igreja de Corinto ela era dotada de dons. A igreja de Corinto era dotada de ministrações espirituais que muitas outras igrejas não experimentavam. Mas em nenhuma outra igreja também acontecia o que acontecia na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, ela estava localizada numa área portuária, os irmãos sabem disso. E naquela área portuária havia mais de uma dúzia de templos dedicados a Deus Afrodite. E nesses templos existiam prostitutas que se dedicavam a um culto pagão, onde o ato sexual era a forma de adorar a Deus Afrodite. Conseguiram captar? Naqueles templos existiam prostitutas, e se você quisesse ter uma relação onde naquela relação aquela deusa fosse adorada, era só você ir naquele templo. Você teria uma relação sexual e Afrodite seria adorada. E não era um, não eram dois, não eram três, eram vários templos. Templos gigantescos, enormes. Mais de 1000 prostitutas servindo. Essa era Corinto. Corinto era uma cidade, querido, onde por ela ser portuária, eu não sei aqui quem já trabalhou no porto, eu já fiquei no porto um tempo pela CSN. Na época o Márcio até trabalhava na CSN ainda, eu fiquei 8 dias lá, mas o Márcio foi muito mais vezes, né, Márcio? O Márcio conhece o porto igual a palma da mão dele. A área de porto, querido, é uma área muito louca. A área de porto é uma área muito doida, porque você vê peão de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, cara que anda com faca na cintura, cara que anda com arma. Eu me recordo, Márcio, que uma vez os caras do porto cruzaram os braços por causa da alimentação, e ninguém falou nada, falou, não, deixa os caras quietos, porque os caras são loucos. Porque porto, meu querido, locais onde você tem muito trânsito de pessoas, você tem várias culturas, vários costumes, você não sabe com quem você está tratando naquele momento. São culturas, são formas de tratar, são religiões, são vidas sexuais que diferem de todos os parâmetros que a gente às vezes costuma enxergar e encontrar. Assim era a cidade de Corinto. Então imagina, querido, que você é membro da igreja de Corinto. Você, nós somos membros da igreja de Corinto. Era normal entrar pelas portas da igreja um adúltero. Era normal entrar pelas portas da igreja um homicida. Era normal entrar pelas portas da igreja alguém que se drogava. Era normal entrar pelas portas da igreja um filho que estava tendo relação com a madrasta. Esse era o contexto da igreja de Corinto, meu irmão, minha irmã. E esse precisa ser o contexto da igreja atual, porque o pecador, o homicida, o drogado, aquele que comete adultério, ele precisa sim entrar por essas portas. Ele precisa, meu irmão, a igreja está aqui para isso. A igreja não está aqui simplesmente para ficar recebendo quem é cheirosinho, roupa passada, muito bem engomadinho, barba feita, não! A igreja é para resgatar o pecador, a igreja está aqui para resgatar o caído, a igreja está aqui para bater na porta do inferno e resgatar aquelas almas que o diabo tomou, meu irmão, minha irmã. Então entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Igreja de Corinto o bicho pegava. Na igreja de Corinto a coisa era complicada. A igreja de Corinto ela tinha toda essa questão de prostituição, de fornicação, costume, cultura, idolatria, filosofia. Eu não sei aqui quem já trabalhou no trecho, mas quem já trabalhou no trecho sabe muito bem. Talvez você não tenha trabalhado no trecho, mas já trabalhou com alguém de uma cultura diferente, de uma nacionalidade diferente. Você vê a forma de pensar, a forma de falar, a postura, ela é diferente. Imagina isso numa cidade. Imagina isso numa cidade. Imagina, querido, que você conhece alguém. Imagina que você conhece alguém que para ele ou para ela, estar num templo de adoração e onde o culto é um culto sexual é algo normal. É algo normal? Não, pastor, tranquilo, sair lá é aceitável, meu irmão, não vamos muito longe, isso tem no Brasil. Isso tem no Brasil. Há uns anos atrás, eu não sei quem que se ligou nessa questão, mas foi implantado em Volta Redonda uma igreja satânica. Foi implantado em Volta Redonda uma igreja satânica. E eu vivi uma situação de perto com essa igreja, porque na época eu era do seminário e uma pessoa que, muito conhecida minha,
tinha um parente que estava nessa igreja. Queridos, o mundo espiritual, ele vai além, às vezes, daquilo que nós imaginamos. É por isso que Paulo vai falar aqui dos dispenseiros dos mistérios. A gente vai chegar nessa parte. Dispenseiros dos mistérios. Então a igreja de Corinto, meu irmão, ela era conhecida de fato como esse local de depravação. A cidade de Corinto, era conhecido como esse local de depravação. E existia a igreja que estava ali em Corinto, meu irmão. E aqueles irmãos precisavam então ser fiéis à palavra de Deus, para não deixar que o pecador entrasse como ele estava, mas permanecesse como ele estava. Precisava haver ali sim um acompanhamento, a oração, as batalhas espirituais para que aquelas vidas fossem libertas, precisava sim. Então Paulo ele exorta por várias vezes a igreja de Corinto para que fugisse da imoralidade. Quem lê a carta de Paulo aos Coríntios vê muito isso: fugir da imoralidade, fugir das dissensões, desses tipos de situações, porque uma vida sexual errada não era novidade naquela cidade. Uma vida sexual de depravação não era novidade na cidade de Corinto, era normal. E ali estava a igreja santa do Senhor, ali estava um povo santo, ali estava uma igreja que estava ali para quebrar toda aquela obra satânica, toda aquela obra que escravizava tantas vidas por tanto e tanto tempo. E eu abro uma aspas aqui, querido, é interessante a gente observar essa questão de objetivo da igreja. É interessante a gente observar essa questão de por que a igreja está plantada em tal lugar. Por que determinada igreja está ali e naquele local existe um problema específico. E eu pergunto aos membros da nossa igreja, qual é o problema específico do bairro de Vila Muri? Será que a gente sabe? Será que a gente sabe, meus irmãos? Será que a gente sabe quais são os problemas específicos dos bairros que tem ao redor da Vila Muri? Será que é tráfico? Será que é prostituição? Será que é um número grande de adultério? Será que é um número grande de separação? Isso é importante, igreja do Senhor, porque se nós não sabemos quem é o nosso inimigo, como nós vamos saber a arma que nós vamos utilizar? Entende? E para isso nós precisamos de cooperadores. Para isso a igreja precisa de cooperadores. Quando a gente olha para a igreja de Corinto, Paulo ele vai estabelecer essa igreja por volta de 51 depois de Cristo. E depois de 5 anos, ele vai escrever a primeira carta, porque ele estava preocupado com as notícias que ele recebia da igreja. Paulo, na sua viagem missionária, vai lá e estabelece a igreja de Corinto, 51 depois de Cristo. Aí, 5 anos depois, começam a chegar notícias a respeito da igreja. A igreja não estava se encontrando, a igreja não estava caminhando, a igreja não estava fazendo o seu papel aonde ela estava plantada. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, a nossa igreja está fazendo o papel dela aonde ela está plantada? Nós como cooperadores, nós como dispenseiros, nós como servos, nós temos nos preocupado em fazer com que a nossa igreja cumpra o papel dela aqui no bairro de Vila Muri, meu irmão, minha irmã. A gente precisa pensar a respeito disso. Porque quando a gente fala de igreja, de templo, de construção é uma coisa, mas quando a gente traz para o individual, eu preciso me perguntar, o pastor Ricardo está cumprindo o propósito dele na igreja de Vila Muri? Cada um de nós aqui precisa se perguntar se nós estamos cumprindo o nosso papel como servo, como dispenseiro, como cooperador da obra do Senhor aqui neste lugar, igreja de Deus. Nós precisamos nos perguntar. A coisa estava tão feia ali na igreja de Corinto, que lá no início, quando Paulo começa a carta dele, lá no versículo 1,
capítulo 1, versículo 14, Paulo vai falar: graças a Deus que não batizei nenhum daqueles irmãos. Meu irmão, em nome de Jesus, eu acho que Paulo, pastor, eu acho que Paulo falou aquilo com uma dor tão grande no coração quando ele escreveu isso. Eu acho que quando Paulo ele olha para a igreja de Corinto e fala assim, presbítero Márcio, quando ele fala: graças a Deus não batizei, porque para um pastor, meu irmão, não existe alegria. Uma das alegrias maiores para um pastor é realizar um batismo. Batismo, casamento, não é só para comer não, tá, meu irmão? Comer é segundo plano. Mas quando você batiza alguém, ô meu irmão, minha irmã, é uma alegria no coração de ver aquela vida se entregando para Jesus. Quando você vê alguém vindo aqui à frente, renovando, recomeçando, reconciliando, refazendo os votos com o Senhor, renovando uma aliança. Mas é uma alegria tão grande para um pastor, e saber que depois de um tempo aquela família, aquela vida vai estar vindo aqui para receber o batismo. É muito grande essa alegria. E eu acredito que quando Paulo fala isso lá no capítulo 1, versículo 14, o coração, ele chorou. Eu acredito que Paulo chorou, de falar assim: eu não batizei ninguém que está participando dessas coisas, irmã Cláudia. Deve ter sido uma grande pedrada no ministério de Paulo. Os teólogos, eles listam pelo menos 10 problemas separados ali na igreja de Corinto, e um deles era exatamente questão de separação, questão de divisão no corpo de Cristo. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 3, versículo 9, ele está falando que de Deus nós somos cooperadores. E como que eu coopero, meu irmão? Como que eu coopero, minha irmã? No meio da divisão. Como que eu coopero no meio da facção? Como eu consigo cooperar com alguma coisa se aquela situação está toda despedaçada, toda desencontrada, se aquele corpo está desunido? Nós precisamos pensar, meu irmão, nós precisamos pensar, minhas irmãs, se nós estamos de fato entendendo e cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas aqui neste lugar. E no nome do Senhor Jesus, hoje é noite, hoje é mais uma noite onde eu creio que os céus se abrem sobre as nossas vidas. Eu creio que no nome do Senhor Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te incomodar, para falar ao teu coração sobre o teu papel. Esses dias para trás, meu cunhado esteve aqui e ele falou: não espera um milagre, seja um milagre. E eu te falo nessa noite, meu querido, em nome do Senhor Jesus, entenda o que eu vou te falar. Não seja um competidor, mas seja um cooperador. Você conseguiu entender? Não seja um competidor, porque o competidor é aquele que vê o local desencontrado, vê a bagunça, vê a coisa que não está se encontrando, vê que o caminho não está certo, vê que não está legal, mas ele fica na dele. O competidor é aquele que ele só quer o tapinha nas costas, ele quer o reconhecimento, a vitória é dele. Não, meu irmão, o Senhor nos convida para ser cooperadores. Capítulo 3, versículo 9: porque de Deus somos cooperadores. E se você, em nome do Senhor Jesus, quer cooperar com a obra do Senhor aqui na nossa igreja, eu te convido a dar um glória a Deus, eu te convido a levantar suas mãos, eu te convido a dar um brado de vitória nessa hora e aplaudir o Senhor de todo o teu coração e com toda a tua força, em nome de Jesus. Cooperador e não competidor. A competição, querido, ela acaba com a obra do Senhor. A competição, ela acaba com a estrutura, porque cada um que compete busca a sua satisfação, a sua vitória, ele busca o seu aplauso, ele busca o seu reconhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, se você é um competidor, sinto muito, você está no lugar errado. Se você é um competidor, se você gosta de aplauso, se você gosta de reconhecimento, se você quer que todo mundo fique te bajulando, meu irmão, você está no lugar errado, porque aqui é lugar de cooperador. Aqui é lugar de pessoas que entendem a necessidade de um local, que entendem um contexto físico, entendem um contexto social, entendem um contexto espiritual da nossa vizinhança. E por conta disso fala assim: não, eu preciso cooperar com a obra de Deus ali na minha igreja.
Eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso sair mais cedo, eu preciso orar mais, eu preciso clamar mais, eu preciso buscar mais, porque eu sou cooperador, irmão André. Eu não posso ficar tomando danoninho a vida inteira, pastor, presbítero Márcio, pastor Márcio. Eu não posso ser café com leite a vida inteira, eu não posso ser arroz com feijão a vida inteira. Até quando? Até quando eu vou estar nesse joguinho? Não posso, meu irmão, não podemos. Tem tanta gente indo para o inferno. Tem tanto pai dando facada em mãe, tem tanto pai bêbado nessa hora, drogado. A coisa começou bem de manhã, ontem nós até oramos sobre isso no grupo da intercessão, né, irmã Vera? Que em nome do Senhor Jesus, hoje as famílias tivessem um dia onde elas conseguissem se reunir e lembrar de coisas alegres, felizes, porque a gente sabe o final de um dia de bebedeira. A gente sabe como que é. Todos nós aqui já passamos por isso. O que acontece no final do dia de bebedeira? Começam as histórias. Aí as histórias, a pessoa já acha que está jogando desaforo na cara, e aquele desaforo já traz briga. Aí só vai ver no Natal, porque sabe que se volta na casa do pai e da mãe, a coisa complica. E a gente às vezes não entende. E você sabe por que a gente não entende, querido? Porque nós não buscamos esse entendimento. Porque nós não buscamos os mistérios de Deus. Porque é fato, querido, é fato. Nós servimos um Deus que é onipotente, tem todo o poder, toda a autoridade. Nós servimos um Deus que é onipresente, está em todos os lugares. E nós servimos um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas. O nosso Deus que sabe todas as coisas, Ele pode dividir isso comigo e contigo, meu irmão. O nosso Deus que sabe das brigas que é meu vizinho, o nosso Deus que sabe a dificuldade que aquela casa está passando, nosso Deus que sabe a dificuldade que cada vizinho, de cada membro da nossa igreja está passando, Ele pode nos revelar. Ele pode, mas é necessário ser cooperador, meu irmão. É necessário querer estar na obra, é necessário querer fazer a obra do Senhor. Então, quando nós olhamos esse contexto de Corinto, Paulo vai bater muito nessa questão das separações e das divisões da igreja. Lá no início ele fala: eu sou de Apolo, eu sou de Gaio, eu sou de Paulo, eu sou de Crispo, eu sou de Senhor Jesus. Haviam divisões, e essas divisões atrapalhavam o crescimento da obra do Senhor. Paulo vai dar ao Senhor puxão de orelha, querido, quando a gente olha o capítulo 3, pois vai dizer que por causa dessas divisões, aquele povo ainda era como criança, ainda recebia ali o leite espiritual. Que tristeza isso, que tristeza isso. Imaginar, querido, que uma igreja com tanta história, imaginar que uma igreja que tinha um potencial tão grande igual a igreja de Corinto, estava se perdendo ali no meio das suas divisões, estava se perdendo ali no meio da sua vaidade, a ponto de Paulo falar: não pude vos tratar como adulto, como pessoas experimentadas, mas sim como crianças. Que triste isso, meu irmão, que triste isso. E quantos problemas, quantas divisões, quantas separações, quanta imoralidade, quanta imaturidade ainda existe neste mundo que cerca a gente, que cerca a nossa igreja, meu irmão, minha irmã. Não é diferente da igreja de Corinto. Bem próximo aqui a gente tem um local onde Satanás é glorificado, as portas abertas. Isso não incomoda? Tem que incomodar. Tem que incomodar a ponto de eu falar: não, a partir de hoje eu sou um colaborador, e no que depender de mim eu vou orar, eu vou clamar, eu vou jejuar, eu vou bater mesmo em nome do Senhor Jesus na porta do inferno, para buscar essas pessoas, para buscar essas vidas, diante de tantos problemas, meus queridos, que existia na igreja de Corinto. Eu pergunto: a igreja é diferente hoje? Não, a igreja ainda está inserida num mundo de dificuldade, de problema, de tribulação e de tantas coisas erradas que acontecem. A gente precisa pensar, querido, a gente precisa pensar, e a gente precisa orar por isso, sabe? Não é só pensar e ser aquele pensamento: não sei, como é que vai ser, e se acontecer? Meus irmãos, a gente precisa pedir a Deus para que todo domingo entre um bêbado por essa porta, sabe?
A gente precisa pedir a Deus para que todo domingo entre um drogado por essas portas. A gente precisa pedir a Deus para que todo domingo entre um homicida, sabe, um adúltero por essas portas. A gente precisa pedir: Deus, em nome de Jesus, manda pecador para a nossa igreja, porque a gente tem cooperadores para ajudar a cuidar, a gente tem cooperadores aqui para orar, para estender a mão, para mostrar para ele que no nome do Senhor Jesus, ele pode ter uma vida, ele vai ter uma vida diferente. Você tem orado por isso, meu irmão? Você tem orado por isso, minha irmã? Para que Deus, no nome do Senhor Jesus, enche essas fileiras aqui de pessoas sedentas da palavra do Senhor, jovens sedentos da palavra de Deus, que vão vir todo sujo, com lamaçal do pecado, vai vir todo podre, mas vai estar num lugar de vida para ser curado, para ser restaurado, para ser renovado pelo sangue de Jesus. Esse é o propósito da igreja do Senhor, meu irmão, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos cooperadores, porque nós decidimos que um dia, tudo isso que, no dia que nós nos convertemos, nós vimos que tudo isso que Deus fez por nós não podemos ficar de braços cruzados olhando a banda passar. Deixa de ser competidor e passa a ser cooperador. Para de competir, para de achar que faz melhor e vem fazer junto. Para de achar que é o dono e vem fazer a obra junto. Para de falar: eu prego melhor, eu canto melhor, eu oro melhor. Vem orar junto, vem pregar junto, vem orar junto, meu irmão, minha irmã. A gente às vezes fica sentado no banco e olha para o ministério de louvor e fala: hoje o ministério de louvor tocou bem. Não, mas semana passada, semana passada. Vem louvar, vem participar, vem ser cooperador, vem se inteirar dos assuntos do ministério de intercessão com a irmã Vera, vem pagar o preço da oração e ser um intercessor. A obra precisa de homens, mulheres, jovens, queridos, em nome de Jesus, que querem pagar o preço para ser cooperador. Então, em nome de Jesus, deixa de ser competidor, para de achar que a igreja é lugar de competição, de quem faz mais bonito, quem faz mais feio, e começa a colaborar, começa a colocar os dons que Deus te deu na obra, na casa, na causa do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E é interessante observar, querido, que quando nós olhamos para essa questão da cooperação, a gente vê o quanto Deus conta comigo e quanto Deus conta contigo. E Ele fala que aqueles que Ele conta, é interessante que no capítulo 4, no versículo 1, Ele fala: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ele faz todo esse relato. Capítulo 3, ele vai falar aqui, e resumidamente ele fala sobre se importar com aquilo que os homens pensam. Dar muita atenção àquilo que as pessoas pensam de você e se colocar em discussões inúteis. E ele fala aqui no Colofão, no capítulo 18, ele fala: sabedoria humana sem valor. E Paulo, quando ele fala dessa questão da falta de valor na sabedoria humana, ele fala lá no capítulo 4, ele inicia o capítulo 4 dando como se fosse uma definição dessa situação. Ele fala: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E é interessante observar qual é a nossa visão em relação a essa questão do que as pessoas me consideram. É interessante observar qual é a nossa visão em relação àquilo que o outro pensa de mim, aquilo que aquela pessoa vai pensar de mim se eu falar de Cristo para ela,
O que aquela pessoa vai falar de mim se eu chamar ela para ir na igreja? O que aquela pessoa vai falar de mim se lá no meu trabalho eu orar antes do almoço? O que aquela pessoa vai falar de mim se lá no meu trabalho, antes de eu começar, se eu sentar na minha cadeira, na frente do meu computador e antes de começar o meu dia de trabalho, eu abaixar minha cabeça e orar a Deus? Não, nossa, se vai, né? Vai achar que eu sou o crente chato, André. Vai achar que eu sou aquele crente que é chato, que é importuno. Meu irmão, minha irmã, a tua vida espiritual, ela vale muito mais do que a opinião das pessoas. A nossa vida espiritual, a nossa consagração, a nossa vida de santidade vale muito mais do que as pessoas pensam ou deixam de pensar de você. Até porque se você vive uma vida de santidade diante da presença do Pai, e alguém se incomoda com isso, meu amigo, errado é ele. Errado não é você. Se você, em nome do Senhor Jesus, está levando uma vida de seriedade, uma vida de santidade, uma vida onde você está pagando preço, você vai ouvir crítica, você vai ouvir piada, você vai ouvir um monte de historinha a seu respeito, mas o que Paulo fala importa aquilo que o Senhor Jesus pede e o que eu faço. Então, no nome de Jesus, querido, quando ele fala aqui da questão de encontrar como dispenseiro fiel, ele está falando que nós, como cooperadores, somos aqueles que, independente do que os outros dizem ou deixam de dizer, eu sou fiel à palavra de Cristo. Hoje em dia, quando você fala de fidelidade, principalmente para as moças e para os jovens, é algo que são motivo de piada, são motivo de escárnio, são motivo de chacota. Existe um canal muito interessante que era um livro, agora é um canal, eu escolhi esperar, e é um canal abençoadíssimo. Eu vejo vídeos desse canal, mas eu fico imaginando os jovens que vivem esse contexto de esperar diante da presença de Deus um momento certo para se relacionar, um momento certo para namorar, um momento certo que é depois do casamento para ter uma relação sexual, viram piada, porque infelizmente, rapaz, é aquilo que Efésios fala, presbítero Márcio, o que tem de crente fazendo troço inútil. Paulo vai falar, quando ele fala lá aos Efésios, deixa a inutilidade, deixa a futilidade, mas o que tem de crente que fica assistindo canal que não acrescenta nada, não informa nada, não abençoa nada, é um troço maldito, E a gente tem canais tão bons, canais que informam, canais que esclarecem, canais que oram, mas eu fico imaginando esses jovens que pagam o preço. Aí lá no meio, o cara vai lá ver qual canal que você é inscrito, quem você segue, e você segue isso daí, você segue ele, você segue esse, vira motivo. Mas a palavra de Deus fala, queridos, que o Senhor requer que cada um de nós seja encontrado com fidelidade. Se Deus pode contar comigo e contigo, querido, porque nós somos cooperadores, Ele sabe que nós trabalhamos em comum acordo, Ele sabe que nós auxiliamos, Ele sabe que nós ajudamos, Ele sabe que nós colaboramos, Ele sabe que quando um objetivo é traçado para a igreja abraça. Quando um trabalho é estabelecido para a igreja abraça. Quando um culto é estudado, é agendado na igreja, a igreja abraça. Não importa se é culto dos jovens, não importa se é culto dos adolescentes, não importa se é EBD das crianças, eu sou cooperador. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Aonde eu posso abençoar? Deixa eu correr que agora que eu vi a hora. Então, querido, esse é o início de uma caminhada. Como cooperador, esse é o início de uma caminhada. Nós não podemos, em nome de Jesus, ficar almejando cargos, almejando status dentro da igreja, querendo ser reconhecido.
querendo, eu preciso ser diácono, eu preciso ser presbítero, eu preciso ser pastor para começar a trabalhar. Ô, meu irmão, começou tudo errado. Começou tudo errado. Eu preciso fazer parte da oração para orar. Não, você precisa orar para fazer parte da oração. Você precisa ter vida de oração. Você precisa ter vida de oração para fazer parte da intercessão. Você precisa ter vida de oração para fazer parte da libertação. Você precisa entender, nós precisamos entender o contexto da nossa igreja, o local que ela está inserida para fazer parte do ministério de evangelismo. Resumindo, querido, a gente precisa entender que a nossa caminhada é tão abençoada e que tudo isso vai nos aproximar da presença do Senhor. Então a primeira coisa que devemos ter em mente nessa noite, e eu gostaria que você fizesse essa pergunta no teu coração: como eu estou cooperando para a obra do Senhor na minha igreja? Como que você está cooperando? Responde essa pergunta. Cada um de nós aqui, independente da idade, seja você adolescente, seja você jovem, seja você criança, como você está cooperando? Ministério de louvor não vai pensar assim: eu toco no louvor. Se veio, deleta. Se veio, deleta. Pode fazer mais. Pode fazer mais. Eu sei que pode. Eu sei que pode. A primeira coisa que eu preciso pensar: como eu estou cooperando com a obra do Senhor aqui neste lugar. Paulo vai dizer que os homens devem nos considerar como servos, como ministros e dispenseiros dos mistérios de Cristo, de Deus. Os servos de Cristo, querido, eles têm algo diferente. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, e ele fala aqui, como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, o ministro ou o servo do Senhor, ele é aquele que entendeu a necessidade e a responsabilidade de trabalhar para o Senhor. Porque a gente às vezes também confunde muitas coisas, né? Não, eu faço por causa do pastor Ricardo, eu faço por causa do pastor Wilson, eu faço por causa do presbítero Márcio, eu faço por causa da irmã Vera. Não, meu irmão, não. Errou o alvo. Ele fala aqui: porque nos considerem como ministros de Cristo, servos de Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando ele fala dispenseiro dos mistérios. Quem que é o dispenseiro? O dispenseiro é aquele que tem acesso à dispensa. O que você tem na dispensa? Alimento, provisão. Então, como dispenseiro, nós temos acesso à alimentação espiritual. E eu te pergunto, meu irmão, todo mundo que você conhece te considera um dispenseiro? Todo mundo que tem um problema espiritual bate na tua porta, te manda um WhatsApp, te liga, te manda um e-mail para falar do problema espiritual que ele está passando? Porque é isso que o dispenseiro de Cristo, é dessa forma que Paulo vai falar. Importa que os homens nos enxerguem como dispenseiros dos mistérios de Deus. Importa que todos que estão à nossa volta, quando passar por uma dificuldade espiritual, fala assim: eu posso procurar o presbítero Márcio, eu posso procurar o Ellerson, eu posso procurar o Cadu, eu posso procurar o Wagner, eu posso procurar a Priscila, porque ela tem uma responsabilidade, uma disciplina espiritual que é notório na vida dele. E quando ele fala sobre dispensa, ele fala dispenseiros dos mistérios. E aqui, querido, existe algo muito interessante para a gente pensar. Porque mistério, querido, mistério é algo que está às claras? Não. Mistério é algo que está oculto. Mistério é algo que está escondido. Então, quando a gente olha como mistério de Deus, a definição é conselhos. Mistério de Deus, conselho com os quais Deus lida com os justos. Conselhos com os quais Deus lida com os justos. Manifestado aos verdadeiros cristãos, aonde ele tira aqueles que são descrentes e perversos. Interessante essa definição de dispenseiro de mistério de Deus. Conselho com os quais Deus lida com o justo,
aqueles que manifestam um verdadeiro cristianismo, aqueles que de fato entenderam o que é caminhar com o Senhor. E aí, querido, existe algo tremendo a respeito dessa questão de dispenseiro, para a gente começar a finalizar. O dispenseiro, aquele que tem acesso à dispensa, de quando em quando ele precisa dar conta para o seu Senhor. De quando em quando ele é chamado diante do seu Senhor para falar o que ele tirou e aonde ele depositou aquele alimento que estava na despensa. E aí, meu irmão? Quantas vezes nós, como dispenseiros, estamos indo à despensa buscar diante de Deus conselhos com o qual Ele só lidar com os justos, coisas que Ele só revelou para você, coisas que Ele só falou ao teu coração a respeito de alguém, para que você fosse bênção na vida de alguém. A gente precisa pensar a respeito disso, igreja. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Quando Ele fala que o mais importante é que esse dispenseiro seja encontrado fiel, é porque esse dispenseiro, ele não abre mão de estar na presença de Deus, ele não abre mão de buscar esses mistérios, essa particularidade, esse conhecimento profundo sobre realidades espirituais. Você tem buscado, meu irmão, conhecimentos profundos de realidades ou acontecimentos espirituais, para que Deus te use, para que Deus fale, ali está um cooperador que entendeu a necessidade de trabalhar na obra. Vamos colocar de pé? Versículo 3, Paulo fala mais uma vez: todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Ele vai dizer, querido, que ele não se importa muito, sabe, com a estima, com aquilo que aquele irmão, igual a definição aqui, que é descrente ou que é perverso, que estava dentro da igreja de Corinto. Ele fala que ele não ligava para aqueles que alimentavam as dissensões e as facções. Ele fala que não se importa com esse povo. Você se importa, meu irmão? Você continua se importando com o que as pessoas dizem a seu respeito? Você continua se importando com o que as pessoas acham a seu respeito? É interessante, para finalizar, se a gente passar mais algumas páginas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, quando Paulo inicia as instruções a respeito da ceia do Senhor. Olha onde isso vai parar, meu irmão. Olha onde isso vai parar, minha irmã. Paulo fala assim: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Essa aqui eu acho que foi outra dor no coração de Paulo. Sabe, irmãos, porque toda a nossa falha na cooperação, toda a nossa falha na desenvoltura do trabalho de Deus, ela transparece numa hora, na hora da ceia do Senhor, na hora da mesa do Senhor. Porque o que não é a mesa do Senhor, senão um momento onde nós renovamos a aliança com o Senhor, onde nós enxergamos o sacrifício de Cristo, mas aonde eu falo assim também: eu tenho dificuldade contigo, meu irmão, mas isso não me separa de você. É exatamente o que ele está falando. Existia tanta briga, tanta competição na igreja de Corinto, que nem no momento da ceia isso era esquecido. Nem no momento da ceia havia perdão. Nem no momento onde eles estavam ali lembrando do sacrifício de Cristo havia recomeço. Entende, querido, como que é
complicado quando nós não somos cooperadores, mas somos competidores. Durante este louvor, eu gostaria que você refletisse sobre a tua vida. Durante este louvor, eu gostaria que você refletisse sobre a sua caminhada. E se você, no nome do Senhor Jesus, entende que você pode fazer mais, que Deus te deu dons, que Deus te deu capacidade, que Deus te deu autoridade e entendimento espiritual para fazer mais na casa do Senhor, fecha teus olhos. Pastor Ricardo, o Espírito Santo está falando assim: por que eu não tenho rompido? Por que eu não estou mais além? Sabe por quê, irmãos? Às vezes não estamos na posição que Deus quer, no lugar que Deus quer. O que eu preciso fazer? Me dispor. E o Espírito está dizendo assim: forte é o meu coração, teu coração. Renda, se entregue a mim e deixa eu fazer. Você que o Espírito Santo tocou, às vezes você tem até feito muitas coisas, até a gente até cansa, fica fadigado, mas Deus está falando assim: eu estou te chamando para outra coisa, para outra obra. Vem aqui à frente. Você que o Espírito Santo falou, você que está parado, não, irmão. Mas eu não estou. Se coloque na posição. Mas eu vem aqui à frente. Você que já adorou nesse lugar, você que já cantou, você que já esteve na diaconia, não sei, vem aqui à frente. Os pastores vão estar orando para a sua vida. Pastor Ricardo, Pastor Márcio, vem aqui em nome de Jesus, irmãos. Se Deus está falando é porque tem gente aí que precisa, irmão. Não estou falando que você não está fazendo nada não, mas vem aqui, se dispõe a fazer. Eu não sei o que, mas venha também. Venha também, que Deus vai direcionar. Os líderes vão direcionar você ao que fazer. Há um óleo a ser derramado, irmão, nessa noite sobre a sua cabeça. Estou vendo até sobre a minha. Vem cá, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, irmão, em nome de Jesus. Tem algo aqui misterioso, irmão. Os mistérios, sabe para quem são os mistérios? Os mistérios são revelados aos filhos de Deus. Os mistérios são revelados a você que está aqui nesse momento, nessa noite, irmão. Mas eu me batizei agorinha há pouco. Eu batizei tem pouco tempo. Vem também, irmão, que às vezes era para você ter batizado há muito tempo, mas você foi. Deus aprove que fosse agora, há pouco tempo. Mas eu desejo fazer mais para o Senhor. Eu desejo mais para o Senhor. Eu estou orando para o ministério aumentar. Eu estou orando para que o ministério toque na quinta-feira também. Vem cá. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, Deus. Obrigado, Pai querido, pela tua igreja reunida aqui neste lugar. Obrigado, Pai querido, obrigado por todos esses que vieram aqui, Deus, e que a partir de agora serão cooperadores, dispenseiros dos teus mistérios, servos do Altíssimo. Ó Deus, já trabalham, já fazem, mas se dispõem, ó Pai querido, a romper o sobrenatural e fazer muito mais do que tem feito. Pai querido, que tua igreja reunida nessa noite, Deus, continue em oração, continue em adoração, continue glorificando o teu nome durante toda a semana, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, esteja sobre a tua família, meu irmão, esteja sobre toda a tua parentela, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Levanta.